Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A separação e a expiação, a função do trabalhador de milagres. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de, abre asas, encantamentos, fecha asas. Mas, se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazer. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte, maiúsculo, a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Os remédios, eles cumprem a função deles. O remédio é para remediar. A cura é no nível da mente. O remédio é no nível físico. Ele diz aqui que os remédios são uma espécie de encantamento. Ouvi dizer que em um lugar, à beira de uma floresta, vivia uma menina bem jovem e todos diziam que ela não deveria entrar na floresta porque poderia se perder. Mas ela amava os bichinhos da floresta. E os moradores daquele povoado, à beira daquela floresta, caçavam os animais para se alimentar. E ela não conseguia ver isso. Ela era vegetariana, ela não conseguia aceitar a ideia de se alimentar dos animaizinhos que ela gostava tanto. E um dia ela fugiu para o meio da floresta. E foi lá para dentro da floresta, para bem longe. Pegou uma sacolinha lá com umas roupinhas e umas coisas e foi. E lá ela fez a casinha na árvore. E lá ela conversava com os animais, se comunicava com os animais, e entendia os animais, e os animais entendiam ela, e ela aprendeu com os animais para que serviam as plantas. Então, cada planta que tinha na floresta servia como remédio para algum problema físico, para alguma doença física, para remediar alguma dor, algum sofrimento físico. E uma vez, alguém que estava lá explorando a floresta encontrou
essa moça, e ela já estava lá com umas roupas bem surradas, com um chapéu de pano que ela tinha levado já, que se usava aquele chapéu com a ponta mais para cima, o chapéu já está com a aba quebrada, e aquela ponta já estava quebrada para baixo, o chapéu já estava velho, as roupas estavam velhas, e ela tinha um barraquinho que construiu com umas arvorezinhas lá no meio da floresta. Mas esse rapaz, ele estava passando mal, ele tinha se perdido na floresta, ele estava passando mal, estava com dores, estava com problema, e ela foi lá no seu caldeirãozinho, pegou umas ervas e cozinhou aquelas ervas e ferveu e deu para ele beber e ele ficou bom. E aí ela indicou o caminho para ele voltar para o povoado. E chegando no povoado, correu a notícia de que lá no meio da floresta tinha uma pessoa que fazia poções mágicas, que faziam a dor e o desconforto passar. Quem faz poções mágicas num caldeirão e faz essas mágicas é uma bruxa. Uma bruxa de um chapéu preto, de umas roupas escuras, velhas, né? Mas todo mundo tinha medo. Mas aprenderam o caminho para chegar lá. Então, quando alguém tinha alguma doença, alguma coisa que não sabia como resolver, sorrateiramente dava uma escapadinha e vupt para o meio da floresta e ia lá procurar a bruxinha da floresta, que com suas poções mágicas dava os remédios para as pessoas e elas iam para casa e resolviam aquelas questões. Bom, essa bruxa virou uma lenda. E as pessoas no povoado foram envelhecendo e a lenda sobreviveu. E as pessoas da geração dos pais da bruxinha foram morrendo. E a nova geração ouvia falar dessa bruxinha e frequentava escondido dos outros, porque ninguém podia ir lá na casinha da bruxa, né, tomar as poções mágicas, porque então todo mundo ia, mas todo mundo ia escondido, todo mundo sabia que ia, mas não podia se dizer que ia lá pegar as poções mágicas da bruxinha. E essa geração também foi se extinguindo, foi passando, e a outra geração, a próxima geração, também conhecia a lenda da bruxinha e o endereço lá no meio da floresta. Mas aquela menina que saiu jovem da floresta, que se tornou vegetariana e amiguinha dos animais, ela foi ultrapassando as gerações, porque ela aprendeu a se alimentar com os animais. E só comia coisas saudáveis na floresta. Então ela foi envelhecendo, as gerações foram passando e ela estava lá bem velhinha. E ela foi ficando tão amorosa, porque ela tratava das outras pessoas com tanto amor, com tanto carinho. E foi ficando tão amorosa e tão querida e tão amada. E era um amor. Mas ela estava bem velhinha. E sabe a figura de uma pessoa velhinha? Parece que o nariz cresce, as orelhas crescem, a pele vai ficando toda enrugada, ela já tinha uma papadinha embaixo do queixo, né? E aí ela ria muito, ela era muito feliz. E ela ria muito. Mas sabe como é o riso de uma pessoa idosa? E isso assustava as pessoas. Mas ela foi ficando tão leve, que ela flutuava. Mas ela não podia acreditar que era ela que tinha essa leveza e que podia flutuar. Se você não acredita, se você não pode conciliar, então você vai para o físico.
Então ela pegou uma vassoura velha de palha que ela tinha feito para varrer o pátio, lá na floresta, em volta da casinha que ela morava, e montou na vassoura, e nas noites claras de luar, ela voava no céu. E era vista com a lua cheia no fundo, rindo, feliz e gargalhando. Ela era realmente leve, tão leve, que flutuava, que podia voar, e era tão feliz. Mas isso assustava muito as pessoas, porque elas tinham medo daquilo que não conheciam. E tinham, ao mesmo tempo que iam lá pegar as poções mágicas da bruxinha, tinham medo dela, porque se construíram muitas lendas em torno dela, que ela já tinha mais de 500 anos, que não sei o que não sei o que tem, que ela era muito poderosa, porque os animais respeitavam ela, os animais não atacavam ela, ela tinha poder sobre os animais, sobre os elementos, sobre as plantas, sobre a terra, sobre o ar, sobre não sei o que. Então todas aquelas lendas de mágica, de magia, eles iam lá buscar as poções, mas tinham medo. Bom, esses remédios, que eram chamados de poções mágicas, porque curavam magicamente a pessoa, tomava e plum, tá? Passou. Né? Era como um comprimido para dor de cabeça, engolia aquilo com água, pronto, cadê a dor de cabeça? Isso é mágico. É uma coisa mágica, uma poção mágica, né? Que anestesia os sintomas, mas não cura. Enfim, hoje as bruxinhas ainda existem. Só que elas não estão mais vestidas de preto e não tem mais caldeirões no meio da floresta. Hoje elas estão vestidas de branco, fazem cursos na universidade, e ao invés dos caldeirões eles têm pipetas e aquelas coisas de laboratórios. Né? E usam chapeuzinhos brancos e máscaras brancas e luvas brancas, tudo branco. Mas continuam fazendo as poções mágicas a partir da floresta. Bom, a cura, o verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo, e a cura vem daí. Mas como o ego e o medo andam juntos, se você tem medo ou ainda ego, é melhor não. Vai tomar remédio, diz um curso em milagres. Por quê? Porque o dano maior é quando a pessoa se julga que ela fez. Na nossa bênção nós dizemos, estendo a bênção e o amor de Deus através de mim. É a bênção e o amor de Deus através de mim para a sua mente. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que, se acontecer uma cura, você pode atribuir, puxado pelo ego, para si. Eu fiz, eu curei. Quando começou a se difundir o Reiki, nós tínhamos uma livraria no 6º andar de um prédio, bem pequenininha, numa salinha, no 6º andar de um prédio aqui no centro de Florianópolis, no fundo do corredor. E aí começaram a se abrir as terapias. Aí começou a aparecer florais de Bach, Reiki,
renascimento, feng shui, todas essas coisas começaram a se abrir. O que se dizia que era a abertura de um grande portal onde as pessoas poderiam evoluir, que as coisas iriam abrir as mentes das pessoas, poderiam se abrir com mais facilidade para todas essas atividades. Era Liang Kun, era Tai Chi, era Yoga, você começava a ouvir tantas outras possibilidades que antes não se falava. Bênçãos, aquilo que estava lá escondido no meio da floresta, foi liberado e ensinado. Quando eu era criança, tinha um bichinho nas árvores, que a gente chamava de bicho cabeludo, ou cobreiro, que quando a gente encostava a mão acidentalmente, dava uma queimadura. E aquilo não tinha como resolver, não tinha remédio para aquilo. Mas há alguns 4 ou 5 quilômetros de casa, na beira da cidade, tinha uma mulher, que ela morava num barraquinho, construído com paus e coberto de palha. E no inverno o frio passava por aquelas palhas e por aquilo e entrava. E ela morava sozinha lá na periferia. E a minha mãe me mandou ir lá. Eu e minha irmãzinha. Éramos 2 crianças. Tínhamos que ir lá antes do sol nascer. Então nós saímos de madrugada de casa e caminhávamos bastante. Ultrapassávamos a última casa da cidadezinha e andávamos mais um tanto para chegar lá. Era uma coisa escondida também, como a bruxinha da floresta. Ninguém deveria dizer que ia lá. Aquilo era uma coisa assim meio proibida, era a bruxinha. Mas ela benzia. E a gente tinha que ir 3 vezes de manhã. E eu fui 3 vezes de manhã, e ela benzia e dizia uma oração. E aquilo desaparecia. Mas quando começou isso a ficar liberado para as pessoas, aí, com essa abertura desse portal, que se dizia que era o portal que estava se abrindo, o portal 11, né? Então, e que ia se abrir no Egito, e nós estivemos por lá várias vezes, inclusive. Quando isso foi acontecendo, lá nessa pequena livraria que nós tínhamos no fundo do corredor, do 6º andar de um prédio, no centro de Florianópolis, nós tínhamos um painel na parede que os novos terapeutas, aqueles que começavam a aparecer para fazer cursos, então começou a se abrir astrologia, tarologia, cartas ciganas, dança do ventre, cartas disso, cartas daquilo, terapias xamânicas, florais de Bach, Liang Kun, Tai Chi, Yoga e Reiki, e imposição de mãos e outras com outros nomes, e era Marikari, e era... olha, tinha tanta coisa, Raja Yoga, tinha... olha, foi aparecendo tanta coisa que aquele painel vivia cheio de cartõezinhos e cartazes. Era uma parede inteira. Mas tinha um cartaz que aparecia lá em especial, que eu tirava. Porque era um cartaz que tinha 2 mãos, assim, que aquilo foi deve ter sido feito uma montagem numa computadora, né? Tinha 2 mãos assim, e falava assim: as maravilhosas mãos de Antônio, que curam tudo. Marque uma consulta. Eu dizia, mas isso está equivocado, isso não é as maravilhosas mãos de Antônio. Eu não vou deixar isso aí. E aí tinha umas pessoas que estavam lá sempre comigo e diziam, deixa, Jorge. Não,
Eu deixo todos os outros, mas esse aqui eu não vou deixar não. Isso aqui está muito ego, né? Não está dentro dos esquemas das terapias. Eu sinto muito, eu vou tirar. E tirar. Mas tinha um senhor que era muito querido, que ele sempre ia lá conversar comigo. E ficava lá conversando. E vira e mexe, estava lá o cartaz de novo. E eu tirava o cartaz. E estava lá o cartaz de novo. E eu tirava o cartaz. E um dia esse senhor, que era muito querido comigo, sempre conversava, ele disse, sabe, Jorge, eu sempre deixo um cartaz aqui, e quando eu venho aqui ele não está mais. E eu disse, olha, o que acontece muitas vezes é assim, as pessoas vêm aqui e colocam, tinha alfinetes ali, tinha um painel com um isopor coberto ali com um pano, né, que nós tínhamos feito, um feltro, que as pessoas pegavam o alfinete e alfinetavam o seu cartãozinho, o seu cartaz do isopor. Às vezes a pessoa vem aqui e o que, que ela faz? Ela se interessa por um assunto e ela pega o cartãozinho ou pega o cartaz, porque ela não tem onde anotar, não tem onde escrever. E não existiam celulares naquele tempo. Só tinha telefone fixo. Então, é isso. Pois é, mas eu quase não tenho atendimento lá, e aqui o cartaz nunca está, então deve ser que interessa a muitas pessoas. Como é o teu cartaz? Deixa eu ver. Ele tirou o cartaz das mãos do Antônio. Tem história, né, Angélica? É história, Eram as maravilhosas, fabulosas, fantásticas mãos do Antônio. Aí ele disse, senta aí, amigo, deixa eu te contar uma história. É eu que tiro o teu cartaz. Mas por que é que tu faz isso, Jorge? Aí eu expliquei para ele. Aí ele disse, faz um cartaz assim, cura com as mãos, terapia com o toque das mãos, e traz aqui, muda o título. Aí eu deixo teu cartaz aí. Mas aí ele disse para mim, não, mas sabe por quê, Jorge? Porque eu vim do interior. Acho que era do oeste catarinense, lá numa cidade dessa. E disse, e eu mesmo já estou fechando aqui o meu consultório. Não deu muito certo aqui. Então eu estou voltando para a minha cidade lá no interior. Eu digo, então muda o cartaz. Porque isso é muito eu sou, eu faço, eu aconteço. Isso está em desalinhamento com o propósito da terapia que tu está fazendo. Eu não sei com quem você fez esse curso, mas o terapeuta é o Espírito Santo. Quando a gente diz sou eu que faço, as minhas maravilhosas mãos, você desvia isso pro ego. E daí vira uma coisa que não acontece mais nada. Não flui. Porque não flui a energia do Espírito Santo. Porque tu diz, eu fiz. É disso que está tratando aqui. O remédio não tem como tu dizer que tu que fez. É isso que o curso está dizendo. Depois, alguns anos depois, nós fomos muitas vezes para o Egito. Numa dessas viagens, nós fomos para Petra. E de Petra, nós fomos para Amman, na Jordânia. E na volta de Petra, nós passamos por um lugar de carro, que nós pegamos um motorista muito amoroso, e ele nos levou num lugar que tinha uma construção, ali tinha uma fonte de água, era no meio do deserto, que tinha se criado um vilarejo em volta, e era no deserto, e tinha uma fonte de água que jorrava de uma pedra.
E ali as pessoas podiam ir e lavar os pés na fonte. A gente sentava lá e molhava os pés naquela fonte, que jorrava. Então eles fizeram tipo uma piscinazinha ali, que as pessoas iam ali. E ele disse, já que vocês são cristãos, eu vou levar vocês nesse lugar. Esse lugar é onde Moisés bateu com a bengala na pedra e jorrou água. Ah, essa história eu conheço. Que presente, que coisa maravilhosa. Mas a história foi assim. Você sabe que Moisés estava lá no Monte Sinai e estava perdido, porque ele estava em busca da terra prometida, onde jorrava leite e mel. E ele estava lá perdido e não sabia mais para que lado ir. Eles já estavam há 40 anos andando pelo deserto, perdidos no deserto. Moisés já estava velhinho. Aí ele subiu o Monte Sinai e desceu lá com as pedras da lei. E ele dizia sempre que ele estava guiando o povo. Eu que fiz, eu que determino, eu que mando, eu que digo, eu que falo com Deus. E Deus, uma coisa interessante lá do Monte Sinai, é que lá está escrito na Bíblia que ele falou com uma sarça ardente, que ardia, mas não queimava, que o fogo ardia, mas não queimava, era uma planta. É a única planta que tem naquela região do deserto, aos pés do Monte Sinai. Em torno dessa planta foi construído o mosteiro de Santa Catarina de Alexandria, que é padroeira do estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. E no Tribunal de Justiça tem uma igrejinha, uma capela ecumênica, onde tem relíquias trazidas do mosteiro de Santa Catarina de Alexandria do Egito, para cá, que foram cedidas pelo mosteiro em função de aqui o Estado ter como padroeira Santa Catarina de Alexandria do Egito. Mas aí Moisés saiu do Monte Sinai, continuaram caminhando e foram para aquela região. E lá ele se perdeu de novo. E as pessoas começaram a intimar. Moisés, nós estamos morrendo. Os nossos animais estão morrendo, nós não vamos ter mais leite, nós estamos no meio do deserto, as pessoas não têm o que comer, nós não temos água. E aí dizem que ele saiu um pouco do ego e ele tinha aprendido a falar com Deus no Egito, aprendeu com Ramsés, e então lá ele se concentrou e foi falar com Deus. E Deus disse, tá bem, Moisés. E aí, eu não me lembro se a bengala, se ele pegou uma cobra que se transformou numa bengala, ou a bengala se transformou numa cobra, eu não sei direito como é que foi a história. Veja, eu não sei se foi a bengala que se transformou numa cobra, ou se foi a cobra que se transformou numa bengala. Está visível aqui? Tá. Ó. Tá sim, Jorge. Então, que coisa, né? Aonde que veio parar essa bengala? Uma naja ainda, hein? É. Mas aí eu sei que Deus disse a ele, vai ali, bate com essa bengala numa pedra, naquela pedra ali, que daí vai jorrar água para o povo, e os animais que estão morrendo de sede. E ele foi e bateu, e imediatamente começou a jorrar água, e jorra bastante água. Lá no meio do deserto, gente. Estivemos lá. E aí Moisés gritou para o povo e disse, venham ver o que eu fiz. E aí o povo disse, olha, venham ver o que o Moisés fez. E ele gritava, eu fiz a água fluir da rocha, eu fiz a... E Deus olhou para ele e disse, tu de novo, Moisés. Moisés, de novo tu. 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 Moisés
tem jeito nessa do ego detido. Mas o ego é assim com a gente. Deus está em todo lugar. O ego parece que é o domínio, o mundo é o domínio do ego. Então a pessoa, ela se perde com o poder. Vocês podem ver como a pessoa se perde facilmente no poder. Há muitos anos atrás eu estava almoçando com o presidente da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina. E eram tempos de mudança. E uma pessoa que era uma colona do interior de Santa Catarina, uma mulher, foi eleita deputada. E nesse dia que eu estava almoçando com esse homem que era presidente da Assembleia, ela chamou uma coletiva de imprensa e mostrou o comprovante de quanto ela ganhava. E dizendo, isto é um absurdo, porque um colono trabalha o ano inteiro na roça, e trabalha dia e noite com a família toda, não ganha no final do ano 1/3 do que um deputado ganha. E aqui eu não fiz nada. E eu olhei para o meu amigo e disse, rapaz, eu acho que vai mudar alguma coisa por aqui, eu acho que são tempos de mudança. E ele sorriu para mim e disse, Jorge, meu querido amigo, conversa comigo daqui uns 5, 6 anos de novo. Me convida para almoçar outra vez. E vamos conversar novamente. Não voltei a conversar com ele sobre esse assunto. E não soube mais nada a respeito dessa deputada. No entanto, alguns anos depois, eu vi essa deputada, que nessa primeira entrevista estava com os cabelos assim, com roupas ainda vestida de colona, né? Com aquelas roupas de quem trabalha na roça, né? Não com preconceito, mas só para frisar as roupas que ela vestia, com essa vestimenta, mas os cabelos estavam despenteados, assim, estavam tudo arrepiado, né? E alguns anos depois ela foi eleita deputada federal. E eu vi ela na televisão dizendo que era um absurdo o salário que o deputado federal ganhava, porque não dava para nada. E ela estava toda maquiada, com o cabelo toda produzida, com roupas de grife e reclamando que o salário era muito pouco, que não dava para nada. Que era um absurdo as pessoas pensarem que os deputados ganhavam muito. O meu amigo tinha razão. O poder, ele leva as pessoas para o ego e as pessoas se perdem. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos. Mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medo faz com que a tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres.
Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre, e essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aqueles que têm a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres, ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de estabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. A mente disposta a milagres é a mente certa. E por estar certa, ela pode estender a certeza. E por estar certa, estendendo o que é certo, ela pode corrigir os equívocos e restaurar outra mente para que ela volte à certeza. Mas essa mente não exalta nem deprecia, porque exaltar ou depreciar é da mente equivocada. A mente certa apenas está certa. Não exalta nem deprecia. Então, aquele que oferece milagre, se ele estiver na sua mente certa, mesmo que seja por um instante, isso tem que ser assim, para que possa corrigir a mente, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Mas você pode oferecer milagres. Mas sempre que oferecer, é através de mim, para a sua mente. Nunca eu estou fazendo. Nunca eu que fiz. Nunca fui eu. Porque a cura vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo guarda a mentalidade certa. Então, aquele que vai receber, ele não precisa estar na mente certa, porque se estivesse, não precisaria. Porque o milagre é uma correção da mente equivocada, para trazer outra vez para o estado mente certa. A mente certa não comete equívocos, ela não fica no equívoco. Por isso que ela também não tem nem exaltação nem depreciação, porque o que está certo, está certo. Se em algum momento eu estender uma bênção para alguém e naquele momento eu estiver com a minha mente conectada com o Espírito Santo, que guarda a mentalidade certa, essa bênção vai chegar. Não quer dizer que vai acontecer sempre, mas quer dizer que através de mim, se eu me conectar com o Espírito Santo que guarda a mentalidade certa, essa mentalidade certa pode se estender e corrigir a mentalidade que está equivocada. Não precisa estar sempre. Precisa estar naquele momento, por um instante. E daí vai funcionar. Mestre, Sim, estar naquele momento
que eu ofereço um milagre na mente, com a mente ligado à mente certa, ligado ao Espírito Santo, que tem a mente certa, e eu estar com a mente certa nesse momento, é apenas eu ter humildade, o reconhecimento de que eu sou um instrumento. É isso. Instrumento é o corpo. Você é a conexão. Você usa o corpo como instrumento, tá? Mas você é a conexão por onde o milagre se estende. Eu sou o fio da extensão. Porque eu tenho uma tomada naquela parede, mas eu quero ligar uma lâmpada aqui, a 3 metros de distância. Então eu coloco uma extensão, ligo lá e conecto aqui. E a lâmpada acende aqui. Tá? Eu sou como a extensão, que se conecta numa fonte de energia para trazer luz na outra ponta. O fio é um instrumento. E as tomadas, tudo que se conecta àquela parte física, o físico é um instrumento por onde flui a energia. Mas quando você está conectada e estende um milagre, oferece um milagre, ou estende uma bênção, e naquele momento você está ligada nessa energia, ela chega. Chega mesmo. E se eu digo que chega, é porque chegou. Tá? O corpo é um instrumento, a mente é o aprendiz. O espírito é que é. Tá? Então nós utilizamos a mente, que o Espírito Santo guarda, e utilizamos o corpo como instrumento. Ainda precisamos do corpo como instrumento, até aprender. Por que até aprender? Porque isso funciona assim. Quando eu fui aprender a matemática, aprendi primeiro a soma era mais fácil. Mas como saber como é 1 mais 1? A professora mandava a gente botar os dedinhos assim. Então, deixa um dedo assim, tem um dedo. Esse é 1, tá certo? É 1. Agora levanta outro. Agora tem 2? Tem. Então, 1 mais 1 é 2. E se eu levantar mais 1, que número é? Aí é o número 3, professora. E se eu levantar mais 1 é o 4. E se eu levantar todos? É o 5, professora. Então a gente contava nos dedos. E ela dizia, quanto é 3 mais 2? Aí nós, 1, 2, 3, aí, mais 2, 4, 5, professor. Enquanto a gente ainda precisava, a gente contava nos dedos. Hoje eu não sei como é que fazem as crianças. Mas no meu tempo era assim. Ou contava grãos de feijão, usava grãos de feijão, ou usava pedrinhas para aprender a matemática. Agora tem 5, tira 1. Aí nós tirávamos um grão de feijão. Quantos tem lá agora? Vamos ver. Então aprendia a diminuir. Agora tem 6. Divide o 6 por 2. Agora multiplica 2 por 2. 2 vezes 2, quanto é? E assim a gente foi aprendendo as operações matemáticas. Enquanto precisava contar nos dedos, a gente contava nos dedos. Enquanto, depois que não precisou mais, a gente já faz conta de cabeça. Não precisava mais os dedos. Então, por enquanto, ainda precisamos do físico como instrumento de aprendizado. Como na escolinha,
dos primeiros anos, até que não precisa mais. Quem já fez curso de Reiki, fez o 2º grau, sabe que você pode, no 1º grau a gente aprende a fazer Reiki com o toque das mãos na outra pessoa, ou em si mesmo, o auto-Reiki com o toque das mãos. Então você se toca com as mãos e vai se conectando e estendendo o Reiki para si mesmo, e o mesmo quando for para outra pessoa. É com o toque suave das mãos. Mas não é tu, é através de ti. E depois a gente aprende a fazer à distância. E quando eu estava lá no velório da nona, o padre deu a bênção, fez as orações, tudo. Era um domingo de tarde, estava toda a família lá, e daí iam levar o caixão para o túmulo. E ele disse, bom, então ainda tenho que ir lá abençoar o túmulo. E daí ele disse, quer saber? Ele disse bem assim, eu não preciso ir lá, eu vou abençoar daqui mesmo. Vou fazer uma bênção à distância. Eu disse, esse padre fez curso de Reiki. Porque no Reiki a gente aprende que pode fazer à distância. Mas a gente aprende exercitando. Assim como a gente aprende que pode fazer soma de cabeça. E depois com a tecnologia a gente desaprende. A gente tinha na lojinha lá uma funcionária que se a pessoa comprava uma coisa de R$3 e outra de 5, ela saía procurando a calculadora. Eu disse, mas o que a pessoa comprou? É 3 mais 5. E para que precisa a calculadora? É para ter certeza, para eu não errar. Mas precisa a calculadora para dizer para a pessoa quanto ela tem que pagar? 3 mais 5 é 8. Ah, mas como é que eu vou ter certeza? Não sabe mais fazer conta de cabeça. E não era uma só. E não era uma só. Depois, não, agora a gente põe na computadora. Aí a gente põe lá os valores e a computadora já soma. Mas 2 mais 2, tu não sabe somar? Não sabe mais. Então está perdendo a capacidade de fazer conta de cabeça. Tem que ter uma coisa física. É pior que contar nos dedos. Porque não tem mais certeza de nada. Porque isso não vai aprender que pode ir além do físico. Vai aprender cada vez mais a dependência de uma coisa física. Que a tecnologia ainda é uma coisa física. É o celular, é a computadora. E assim. Eu vou estender os votos de um ano novo, de paz, alegria e felicidade. Que a paz, alegria e felicidade é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. E junto com o amor, é um combo. Isso não vem separado. Estendo assim as bênçãos do céu, para que possamos encontrar e compartilhar a paz, a alegria, o amor e a felicidade, que é do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através de mim, para vossas mentes. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.